Convidamos agora, ela que é mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela PUC São Paulo e estudos em Ciências Sociais pela USP. Foi coordenadora de litigância estratégica da Conectas Direitos Humanos 2003 a 2009. É professora da Fundação Getúlio Vargas, Direito São Paulo, e coordenadora do Supremo em Pauta da Fundação Getúlio Vargas, Direito São Paulo. Conselheira do Instituto Pro Bono, do projeto Prioridade Absoluta do Instituto Alana e do Fiquem Sabendo. Fundadora e membro do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. É ganhadora do Outstanding International Woman Lawyer Award pela International Bar Association, ano 2018-2019. Para sua palestra, convidamos a doutora Heloísa Machado de Almeida. Posso fazer uma pergunta antes? A senhora tem tempo para comer e para dormir? Olha que falta tempo, viu? Falta tempo. Mas a gente se diverte também, viu? Na verdade, dá para fazer tudo. Como falam por aí, né? Se organizar direitinho, dá tudo certo. Gostaria de começar essa fala agradecendo imensamente o convite feito pelo querido Charles e parabenizar também a FENAFISCO pelos seus 40 anos. Já é possível dizer que com esse lema, né, de por um Brasil mais justo, esse já é um congresso que vai entrar para a história, né? Nesse momento, nessa conjuntura política, ver um debate onde tantas mentes brilhantes se voltam para tentar construir um país melhor no auge dos seus ataques é verdadeiramente emocionante. Então eu parabenizo pela escolha do tema e agradeço imensamente o convite para estar aqui. Parabenizo também, Dão, pela extraordinária aula e desejo uma boa tarde a todas e todos nós aqui hoje. Sei que é muito ingrato falar aqui com tantos atrativos, não é? Praia, Prosecco Brut, Prosecco Rosé, caipirinha, drinks, né? Mas ver esse auditório cheio aqui nos dá muita alegria e uma responsabilidade para que seja pelo menos minimamente proveitoso e divertido, ou tanto mais quanto os atrativos desse maravilhoso hotel que a gente está. Eu vou começar a minha fala também na ideia de contextualizar as reformas constitucionais. E aqui eu vou discordar um pouquinho do Dão, mas é só um pouquinho, tá? Então, coisinha de nada. Porque ele diz que nós temos um Estado social em construção. E eu vou sugerir uma outra palavra para definir esse nosso Estado agora. Eu acho que nós temos um Estado em disputa, né? E eu vou explicar por que eu gostaria de organizar a minha fala a partir da disputa que se dá pelo que diz a Constituição e por como será o Estado brasileiro daqui para frente. Se a gente olhar para a nossa Constituição de 88, eu gosto muito de uma teoria de estudos que olham para a Constituição de 88 com olhos críticos e céticos. E quando olham para a Constituição de 88 dessa forma, compreendem que ela foi necessariamente, e não poderia ser diferente, fruto do seu tempo, né? De um contexto político, social e econômico muito específico, uma Constituição da redemocratização. E foi a Constituição possível frente a uma ausência de um grande projeto vencedor naquele momento. Então, quando a gente olha para a Constituição de 88 como
algo que foi possível de ser feito no momento de transição, onde não havia um lado vencedor, que foi essa a trajetória da nossa transição democrática, a gente começa a entender por que às vezes esse Estado social nos escorrega pelos dedos, por que é tão difícil de fato implementar a nossa Constituição de 88. O professor Oscar Vilhena, que é diretor da GV, classifica a Constituição de 88 como aquela que sedimentou um pacto assimétrico. Nós não tínhamos vencedores e vencidos no momento da nossa transição, nós mal tínhamos grandes forças organizadas, e isso fez com que nosso processo constituinte fosse capaz de ser permeado por interesses de diversos grupos, e não como um projeto vencedor, diferentemente das nossas outras constituições sociais do país, como a Constituição mexicana, a Constituição alemã, que eram claramente a resposta de um projeto vencedor político. Não foi o nosso caso. Todo mundo que tinha um mínimo de organização, um mínimo de mobilização, conseguia colocar um interesse dentro do texto da Constituição. Tanto que ficou famosa a frase da tanga à toga, todo mundo conseguiu colocar um pouquinho dos seus interesses dentro da Constituição. Então, a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição que traz um Estado social, mas ela é, sobretudo, uma Constituição que afirma um pacto assimétrico. E, ao fazer isso, ela tenta coordenar interesses que muitas vezes são opostos. Não é raro a gente encontrar na Constituição contradições nos seus termos. É uma Constituição social, mas que balança um bocado também para um Estado mínimo. Há argumentos na Constituição de 88 para que você construa um Estado mínimo no Brasil. Há argumentos na Constituição de 88 e há normas na Constituição de 88 para que você fortaleça um Estado social. Então, ela é uma Constituição que não encerrou uma disputa. Ela não é a proposta de um grupo vencedor. Ela é o começo do debate sobre qual Estado nós teríamos depois de 1988. Assim que a Constituição foi feita, muitos foram os críticos, muitos ainda são os críticos, de que essa Constituição, por não ter um fio condutor, por não ter um projeto muito claro, não teria condições de ter as suas normas generosas, audaciosas, implementadas, efetivamente implementadas. E que a Constituição de 88 não permitiria a governabilidade do país e que o país iria afundar sob o projeto da Constituição de 88. Bom, lá se vão quase 31 anos, a gente está às vésperas aí do nosso aniversário, 31º aniversário da Constituição, e a gente já é capaz de olhar para trás e entender essa nossa Constituição de 88, afinal de contas, o que ela traz, o que ela fez, o que ela permitiu que acontecesse. E na realidade, quando ela não escolhe um projeto só, quando ela abdica de ter um fio condutor, quando ela acolhe interesses de grupos dos mais variados, ela se tornou ao longo desses 30 anos, uma enorme arena de disputa. A Constituição, ela não encerrou a disputa política. A Constituição deu a largada para a disputa política. E ao fazer isso, ela delegou para o sistema político e delegou para o judiciário a mediação desses conflitos todos, desses conflitos que tiveram um carimbo de norma constitucional, todos teoricamente com o mesmo valor. E essa seria uma das explicações de por que nós teríamos tantas emendas constitucionais desde 88, lá se vão mais de 100 emendas constitucionais desde então. É relevante disputar o sentido da Constituição. Ela não encerrou qual é a ideia principal. O sistema político vem, desde então, tentando redefinir os seus termos, muitas vezes descaracterizando parte desse projeto originário, desse projeto de uma suposta construção de um Estado social. E essa também seria uma explicação pela qual o judiciário no Brasil tem tanta proeminência. Se a Constituição não resolveu a parada, se ela não deixou muito claro nas suas normas, afinal de contas, quem tem direito a quê, como e quando,
essa disputa foi ser travada no sistema político e essa disputa foi ser travada no judiciário. E isso explica porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que decide absolutamente tudo no país. Tudo que vocês puderem imaginar está em disputa de interpretação no Supremo Tribunal Federal. Feita essas considerações sobre, afinal de contas, quando a gente vai falar de reforma constitucional, quando a gente vai falar de projeto constitucional, a gente tem que ter em mente que nós estamos numa disputa há 31 anos e que, desse nosso lado aqui, viu, Dão, do Estado Social, a gente está perdendo feio nos últimos anos, né? De que essa arena que foi criada pela Constituição tem cada vez mais deixado de ter relevância na definição dos conflitos. E não é por outra razão que a maior característica da reforma da Previdência tenha sido a desconstitucionalização das normas previdenciárias, né? Então, há um processo em curso onde, nessa disputa que a Constituição se permitiu inaugurar em 1988, já vem sendo definida em termos de desidratação, para usar uma palavra da moda também, do texto constitucional. Passaram 31 anos da nossa Constituição de 88 e o que a gente consegue até agora fazer como balanço? É evidente que nós tivemos muitos avanços, né? Mesmo eu, que sou taxada de pessimista carismática, consigo identificar muitos avanços na nossa trajetória constitucional. Avanços esses, os mais audaciosos, em razão da criatividade da engenharia constitucional, sobretudo na vinculação de receitas para a educação e saúde. Isso não só garantiu um salto qualitativo e de acesso a serviços de saúde e educação que não existiam antes, como também remodelou as nossas relações federativas. Então, quando a gente fala em emenda do teto, e a gente fala do impacto que a emenda do teto vai ter no financiamento das políticas de educação e saúde, a gente tem que pensar que as relações federativas vão mudar, porque toda coordenação federativa, ou grande parte da coordenação federativa no Brasil, se deu a partir dessas transferências, como diz os estudos da Marta Rett. Então, nós estamos num momento, sabidamente, de crise, onde a nossa Constituição, que conseguiu, ainda que com muita disputa, com muito problema, realizar alguns projetos, tem talvez o seu momento mais crítico colocado na história. Eu não sei se ela... Acho que ela chega aos 31, mas eu não sei se essa Constituição chega aos 32 anos, né? Eu acho que esse é um cenário real com o qual a gente precisa lidar. Se nós tivermos muitos avanços, e aqui é importante dizer que na temática da desigualdade, apesar da gente ter ficado ainda muito aquém do que deveria ser feito, há uma dimensão identitária da igualdade que foi reconhecida e que avançou muito nesses anos, né? Então, hoje, se falar da seletividade da justiça, hoje se falar que mulheres negras, de comunidades periféricas sofrem um tipo de injustiça diferente de outras, independentemente da equiparação de renda, nos sensibiliza o olhar para questões que não estavam na agenda pública brasileira. Então, se a gente está falando de desigualdade de renda, a gente não está falando só de desigualdade de renda. Essa desigualdade de renda afeta de maneira muito mais perversa as negras, os negros do nosso país, né? E essa é uma dimensão que a gente precisa ter sempre em mente. Houve um avanço sob o guarda-chuva da Constituição de 88 nas temáticas identitárias. Isso virou uma agenda nacional, né? Isso virou uma nova disputa da agenda nacional, como a gente vê hoje, tanto no âmbito estadual como no âmbito presidencial. Mas se a gente puder pensar em 3 grandes blocos de desafios do que a Constituição não conseguiu cumprir, em 30 anos, onde essa disputa teve muito mais vencedores do outro lado, eu vou apontar para vocês 3 pontos. Primeiro, distribuição de terras. Reforma agrária, a promessa que nunca foi feita, e é uma norma constitucional, tem um capítulo inteiro na Constituição sobre reforma agrária, e a gente não conseguiu avançar
nesses termos. Se estou falando de distribuição de terra, também estou falando do reconhecimento de demarcação de terras de comunidades tradicionais, estou falando de demarcação de terras quilombolas e de terras indígenas, e especificamente as terras indígenas nunca estiveram sob tanto ataque como estão nesses dias de hoje. Então, uma grande parte do nosso projeto constitucional de uma solidariedade histórica, se a gente pode dizer assim, já tem sido desconstruído e sequer foi alcançado. Segundo grande desafio que nós tivemos em relação à nossa Constituição de 88, devido ao processo legal, ainda devido ao processo legal. Ninguém consegue afirmar, infelizmente no nosso país, que nós temos um Estado de Direito, ou que nós temos um Estado de Direito para todos. Nós temos uma justiça criminal seletiva, nós temos atos de violência de Estado disseminados em todo o país, e é muito difícil imaginar que a nossa Constituição de 88, que além do lindo artigo 6º que foi lido pelo Dão, tem também o artigo 5º que trata de todas as nossas liberdades, não conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma justiça menos seletiva, mais célere, mais eficiente. Temos ainda severos problemas em relação ao devido processo legal. E o terceiro grande problema nesses 31 anos, se a gente pode falar de dívidas da nossa Constituição de 88, é com a desigualdade. E aí, em relação à desigualdade, o sistema tributário tem uma parcela enorme de responsabilidade em relação a esse objetivo que não foi alcançado. E a Constituição de 88, apesar de ser uma Constituição assimétrica, ela não é neutra. Nós temos um pacto assimétrico na Constituição, esses interesses estão todos em disputa, mas a nossa Constituição de 88 acolheu no seu projeto a noção de justiça social e demandou como um objetivo da República a ser perseguido por todas e todos nós a redução das desigualdades. Se eu falo que isso é um objetivo da nossa República, colocado logo ali no artigo 3º da Constituição, logo no comecinho, eu estou dizendo que toda a Constituição tem que ser interpretada para atingir esse objetivo. Não existe interpretação constitucional possível a se reforçar uma desigualdade ou a se acolher uma injustiça social. Mas ao longo de 31 anos, nós temos muita dificuldade em superar a desigualdade brasileira e parte do problema, parte importante do problema é o sistema tributário. E aqui eu vou tentar adaptar um pouquinho a minha fala para não sobrepor ao que o Dão já disse e já falou tão bem. Qual é o contexto que nós temos de 4 anos para cá? De uma Constituição que foi originada num período específico, que por isso tem características contraditórias, que abraçou interesses de todas as modalidades, inclusive interesses corporativos, um montão, né? Está enfiado ali na Constituição. Uma Constituição que prevê direitos sociais, mas uma Constituição que também abre espaço para um Estado mínimo liberal e que abriu espaço para várias medidas neoliberais em política econômica. Qual é o contexto desses últimos 4 anos? É um contexto de reversão da parte mais generosa da nossa Constituição. Se nós analisarmos conjuntamente reforma trabalhista, reforma da Previdência, emenda do teto de gastos, a gente vai ter um esvaziamento do que a Constituição tinha de social a oferecer, do que a Constituição tinha de social a ser disputado. Caso tudo isso se concretize, nós não teremos mais arena de disputa daqui para frente. Tá? Nesse cenário é que eu quero falar um pouquinho da reforma tributária. Neste contexto específico. Nós temos momentos difíceis de articulação política, né? Então, não só a nossa Constituição está sendo testada, mas também a análise de como os nossos poderes funcionam estão sendo testados, né? Nós vivemos ainda um presidencialismo de coalizão,
nós ainda vivemos uma dinâmica de negociação entre executivo e base aliada. Qual é a base aliada? Nós temos um diálogo institucional capaz de fazer avançar. O Supremo Tribunal Federal é independente para julgar essas questões. Então nós vivemos este contexto político institucional muito específico. E vivemos um cenário de desigualdade persistente ao longo de 31 anos. Desigualdade esta impulsionada pelo sistema tributário. O Dão mostrou os dados muito bem, e aqui eu vou apresentar um pouquinho de uma tese de estudo, de uma possível ação que a gente está imaginando em relação a isso, e já vou esperar a chuva de críticas que virá depois em relação a esse ponto. É o seguinte: se a Constituição manda ter justiça social, se a Constituição tem uma diretriz muito clara para se superar a desigualdade, e se nós temos um sistema tributário que gera mais desigualdade ao fazer o contrário, nós temos um sistema tributário inconstitucional. Peraí, tudo? Tudo. Mas como assim tudo? É tudo. O efeito do sistema não é gerar regressividade? O efeito do sistema não é concentrar renda? O efeito do sistema não é cobrar mais de quem tem menos e menos de quem tem mais? A Constituição não diz que tem que ser feito exatamente o contrário disso? Então estamos diante de um sistema tributário inconstitucional. E há uma nova forma de se imaginar o enfrentamento a essas questões, a esses macro problemas, que tem sido desenvolvido pelos nossos colegas latino-americanos. Uma tese que seria possível de ser levada e de ser construída, de que há um estado de coisas inconstitucional no sistema tributário brasileiro. Eu não vou dizer que a alíquota 1 é inconstitucional, eu não vou dizer que a desoneração 2 é inconstitucional, eu não vou dizer que a não atualização, o congelamento da tabela 3 é inconstitucional. Eu vou dizer que se esse sistema continuar gerando as consequências que gera, ele estará num estado de coisas inconstitucional. E eu não consigo resolver uma coisa só. Eu preciso resolver tudo de maneira coerente e combinada. Afinal de contas, eu estou falando de um sistema, né? Então surgiu a ideia, há mais ou menos um ano, de se construir uma tese jurídica de que nós temos um sistema tributário inconstitucional. Isso seria feito através da ideia de um estado de coisas inconstitucional. Para explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Nossos amigos da Colômbia, nossos colegas da Argentina, desenvolveram esse tipo de tese para enfrentar problemas hipercomplexos. Problemas que não tem só um culpado, só uma pessoa capaz de resolver, que não tem só um ato que é capaz de ser resolvido. Quando você tem um cenário de violações diversas, de incoerências diversas, você precisa ter uma ferramenta de controle melhor. E a ferramenta que foi desenvolvida de controle é esse chamado estado de coisas inconstitucional. Qual que é o problema desse estado de coisas inconstitucional que eu estou muito convencida que vivemos em relação ao nosso sistema tributário? A gente precisa de alguém para mediar essa solução. E foi muito interessante acompanhar toda a fala do Dão, porque há uma confiança de que o sistema político é capaz de mediar essa solução, né? Uma proposta de reforma constitucional é uma proposta que vai mexer em vários atores, em várias ferramentas, apertar porcas e parafusos para que o resultado saia diferente lá na frente. Eu pergunto, então eu já vou começar a provocação aqui mesmo, no papel não de debatedora, mas de palestrante. A gente tem um sistema político capaz de fazer essa reforma? A gente tem um sistema político capaz de fazer uma reforma tributária solidária? Depois de 31 anos de Constituição, a gente acha que agora vai? Agora o sistema tributário vai deixar de ser regressivo e vai se tornar mais justo? Eu confesso que tenho
baixíssimas expectativas em relação à capacidade do nosso sistema político de entregar uma reforma justa, uma reforma, portanto, constitucional, uma reforma capaz de reverter a inconstitucionalidade que há mais de 3 décadas nós sentimos efeito no país. Qual seria então a alternativa? O que a gente faz quando a Constituição é descumprida reiteradamente, claramente, e o sistema político não consegue resolver? Para quem que a gente corre? A gente corre para o judiciário. Putz, bem agora, né? A gente corre para o judiciário. Mas, se Luiz, tem certeza? Esse judiciário, você tá sugerindo isso? Esse judiciário, você que estuda Supremo, você vai ter coragem de dizer que é possível levar um tema desta envergadura para o judiciário? Acho que é possível levar para o judiciário, sim, mas levar de uma maneira muito diferente. Aqui a gente não vai pedir para o Toffoli, para o Fux, para o Gilmar Mendes, para o Alexandre de Moraes, para o Fachin, para a Rosa Weber, para a Carmen Lúcia, para o Celso de Mello ainda, para o Marco Aurélio. A gente não vai, Lewandowski, a gente não vai pedir para eles: resolvam vocês, da cabeça de vocês, o que é uma reforma. Ou escolham 3 pessoas para decidir qual é a melhor reforma. A gente não vai chegar no judiciário para dizer: judiciário, me ilumine com uma reforma tributária. Porque a gente sabe que eles não têm capacidade de fazer isso. Mas eles têm capacidade e condição de impor uma meta para a reforma que vai ser debatida. Eles têm condição de dizer: olha, sistema político, a bola é sua, vocês foram eleitos, vocês são representantes, vocês têm que fazer uma reforma tributária. A reforma tributária precisa ser feita, há um consenso, direita, esquerda, centro, baixo, cima, azul, vermelho. Há um consenso de que uma reforma tributária precisa ser feita. Mas o resultado dessa reforma não vai poder ser o mesmo resultado de todas as outras. O resultado dessa reforma vai precisar vai precisar deixar de ser regressivo. Enquanto você não me entregar uma reforma que no seu todo tenha como efeito deixar de ser regressiva, enquanto você não me entregar uma reforma que torne o sistema tributário menos injusto, não, justo e capaz de garantir a superação de desigualdades, essa reforma vai ser inconstitucional. E essa é a tese que a gente tem debatido, eu tenho debatido muito com o Chaves, sobre a possibilidade de chamar o Supremo Tribunal Federal para estabelecer o ponto de chegada dessa reforma. O como é papel do sistema político. São os partidos, as bancadas, é a Câmara dos Deputados, é o Senado, é o Executivo, são os estados. É quem deve fazer, é quem está com a missão de fazer, com a assessoria de vocês, com tudo isso. Agora, o papel do judiciário é garantir o cumprimento da Constituição. Se a gente deixar o sistema político debater reforma tributária, dificilmente essa reforma tributária vai ser capaz de romper esse ciclo de desigualdade com o qual nós convivemos nas últimas 3 décadas. Mas, Heloísa, já foi feito? É novidade. É uma ideia ousada, é uma ideia nova, mas é uma ideia que pode gerar benefícios em relação à concretude e à realização da nossa Constituição, enquanto nós ainda temos uma Constituição que nos permite disputar um Estado social. Porque muito em breve nós podemos, não tem uma madeira para bater aqui dentro do livro, muito em breve nós sequer podemos ter uma Constituição que permita essa disputa. Então o momento é agora, faltam só 2 minutinhos, eu já vou terminar, agradecendo mais uma vez. Eu avisei que eu era pessimista carismática, gente, sempre termina assim, sempre termina com, acho que não vai dar certo, né? Agradeço mais uma vez o convite e ressalto mais uma vez a oportunidade desse debate para se construir um país mais justo. A nossa janela de oportunidades está fechando, o contexto político mudou demais e a nossa Constituição de 88 tem sofrido ataques muito graves nos últimos anos e não sei se ela é capaz de resistir
por muito mais tempo, a não ser que a gente retome e recupere os seus termos como um projeto de sociedade com o qual nós concordamos. Muito obrigada.